Olá pessoal, estamos começando mais um Talking Daí e hoje a gente vai conversar com o vereador André Kovaleski. A gente vai conversar um pouquinho sobre alguns projetos pessoais dele, né, na Câmara de Vereadores aqui de Chapecó. E também vamos falar principalmente sobre o projeto de lei referente à perturbação de sossego, né, André? Mas então a gente vai ter uma conversa super produtiva com o vereador para conversar sobre os projetos pessoais. Vamos lá então, André, vamos começar. Tudo bem? Olá, Heloísa, tudo bem? Meu cumprimento a todo o Grupo DI. Uma satisfação imensa estarmos novamente aqui pensando, discutindo os problemas e as soluções da nossa cidade e da população que reside em Chapecó. Perfeito. André, eu gostaria que você se apresentasse pra gente, pro pessoal te conhecer, se ainda não te conhece, né? Claro, sempre é importante. Eu sou André Kovaleski, sou vereador reeleito. Com muito orgulho, represento a população de Chapecó na Câmara de Vereadores. Profissão, sou advogado, sou pai de 2 filhos, sou casado. Carrego o amor pela nossa cidade, o desenvolvimento e as oportunidades para as pessoas como meta de trabalho. Não adianta a gente ter um município organizado se as pessoas não estiverem em primeiro lugar. Então, tudo o que eu faço na vida pública é voltado à qualidade de vida, à satisfação das pessoas. Perfeito, a gente agradece muito a sua presença aqui, André. E a gente vai começar então perguntando para você apresentar o projeto, né? Eu falei ali no comecinho que a gente ia focar um pouquinho nesse projeto relacionado à perturbação do sossego. Eu queria que você contasse pra gente um pouquinho, como um resumo, o que é esse projeto. Rapidamente, Heloísa, acho que é importante as pessoas que nos acompanham. Hoje nós temos uma crescente demanda de reclamações acusando perturbação do sossego nos diversos locais do nosso município. Isso tanto na área urbana quanto na área rural. É uma pauta que não é de hoje, eu tenho trabalhado nela já há um bom tempo, inclusive realizamos audiências públicas com as forças de segurança, com o judiciário, com o Ministério Público, buscando uma construção a várias mãos para uma solução que a população exige da gente. O que a gente tem na prática e quem nos acompanha? A perturbação do sossego, ela é regulamentada na legislação federal com uma contravenção. Sendo uma contravenção, é um pequeno delito, para as pessoas nos entenderem, e que a persecução penal, a punição penal, ela nem sempre é tão rápida quanto as pessoas precisam. Então, nesta discussão, nesta forma de a gente enfrentar os problemas que as pessoas nos trazem e buscar a melhoria da vida das pessoas, pensamos em apresentar um projeto de lei que, paralelamente à legislação federal, que já está regulamentado isso como uma contravenção, nós no município instituíssemos aplicação de multas para aquelas pessoas que infringissem a legislação, que causassem perturbação, que causem incômodo para o seu vizinho, para a sua comunidade, que gerem transtornos locais, sejam eles por som alto, sejam eles por algazarra, por festa, por escape de veículo ou motocicleta desregulado e tantos outros fatores. Então o projeto de lei ele visa uma abordagem coletiva sobre isso, com a sugestão de imposição de penalidade, aumentando a valoração conforme a reincidência. Então, nós sugerimos este tipo de tratamento para nós darmos uma ferramenta a mais para a Polícia Militar, uma ferramenta a mais para a Polícia Municipal ou Guarda Municipal, conforme as pessoas estão mais acostumadas ainda com o nome da Guarda, mas o que nós queremos é dar uma solução mais efetiva, que aquele infrator respeite o seu vizinho, respeite a sua comunidade, sentindo o peso no bolso, se não tem organização de vida. Então, se ele não respeita o próximo pela legislação existente, incidiu, causou perturbação, causou incômodo, incomodou o seu vizinho que não pode descansar, que trabalhou, então a gente sugere a aplicação de penalidades. As sugestões que nós fizemos, a primeira autuação são 200 unidades de referências municipais, a segunda 500 e a terceira 1.000. A partir daí, repetindo o valor. Eu acredito que desta forma nós teríamos algo a mais para entregar para a nossa população. Então nós sabemos do trabalho incansável que a Polícia Municipal, que a Polícia Militar faz, mas infelizmente pelo estilo do delito ele volta a se repetir. Então nós criando esta organização municipal, na minha visão,
É claro que todo projeto de lei ele precisa ser debatido, por isso é muito importante que a gente traga essa informação para a população, receber as opiniões, receber a construção, porque não adianta a gente fazer uma legislação e ela ficar um quadro para enfeitar uma parede. Nós precisamos de uma legislação que de fato resolva um problema e traga tranquilidade para as pessoas. Então é um tema muito importante, tanto é importante que existem 3 projetos de lei que discutem essa matéria na Câmara. Por óbvio, eu defendo essa linha de punição ao infrator. Não acredito que uma outra sugestão ela possa prosperar, porque nós estaríamos infringindo diretamente princípios do direito penal, princípios do direito público, do direito civil. Teríamos uma interferência direta nas relações civis, nas relações negociais da nossa cidade. Isso eu acho ruim, não concordo com essa ideia, sobretudo porque a pessoa que deve ser penalizada por um ato infracional ou por um crime é a pessoa que cometeu, ou aquela que colaborou para que isso aconteça. Se nós não temos essa figura de colaboração ou de participação, não vejo possibilidade da gente estender, da gente responsabilizar outras pessoas. E é outro fator importante, nós temos que trazer para o pensamento ou para a discussão a responsabilidade do Estado. Então, se o Estado deve identificar quem está causando problema na comunidade, é o Estado que tem que reprimir. O Estado que eu digo, o conjunto. Não estou falando de Estado de Santa Catarina, estou falando de Estado, poder público. Então, se o município é o responsável por essa fiscalização do menor porte, o município tem que resolver. Se é o Estado resolve. Se é a União, é a União. Então, são muitos fatores importantes que a gente traz à discussão. Como eu também trago à discussão a necessidade, pelo polo que Chapecó se transformou, hoje nós recebemos muitos imigrantes. Muitos migrantes também. Também apresentei uma sugestão de nós criarmos em Chapecó um projeto piloto para orientação, para auxílio dessa população. A gente sabe que já existe, a gente sabe que esse programa ele já é aplicado no município, mas na minha forma de ver e o que a gente observa na comunidade é que ele precisa ser aprofundado. Se nós estamos resolvendo problemas como é a questão dos dependentes químicos, nós precisamos melhorar a vida daqueles que vêm para a nossa cidade, seja com orientação da organização social, seja com organização de como funciona a saúde, de como funciona a educação, mas sobretudo levar para essas pessoas a responsabilidade que elas têm de cumprirem as normas do nosso território, do país, do nosso município e, sobretudo, que aqui o nosso costume é de respeito ao próximo, de construção coletiva. Então eu destaco que eles são muito bem-vindos, por isso do projeto. Então a minha sugestão é que o município faça uma força-tarefa envolvendo Secretaria de Saúde, Secretaria de Educação, Assistência Social, mas sobretudo que a gente extrapole isso, que nós busquemos apoio da Justiça, do Estado, das instituições como um todo, dos próprios empresários, para a gente auxiliar essas pessoas e minimizar os efeitos que podem ser negativos nesta vinda para Chapecó. É claro que os imigrantes aí têm um papel fundamental na mão de obra nossa do município hoje. Então, eu vejo isso com muito bons olhos e nesse sentido que a gente colabora. Então, ao mesmo tempo, se fala da perturbação do sossego, ao mesmo tempo a gente pensa na organização social e tantos outros projetos aí que são necessários a gente discutir em Chapecó. Por exemplo, eu penso que Chapecó precisa reavaliar o planejamento social, o planejamento da nossa cidade. Como nós estamos crescendo, o rumo do crescimento, como que nós vamos absorver esse crescimento que nós experimentamos além da curva. Nós crescemos muito mais do que a média de outros locais. Então o Chapecó precisa acompanhar isso. Nós temos praticamente 10 mil pessoas a mais por ano na nossa cidade. Qual é o impacto que isso causa na educação? Qual é o impacto que isso causa na saúde? Qual é o impacto que causa no nosso trânsito? Que na minha avaliação precisa uma intervenção mais firme do município para nós diminuir os congestionamentos. Não consigo admitir no tamanho da nossa cidade, com nossas vias largas, que nós tenhamos congestionamentos muitos períodos na nossa cidade. A segurança pública, eu acredito que ela vem muito bem, os índices de criminalidade de alto potencial eles estão diminuindo, isso é
fruto do trabalho das forças de segurança, mas ao mesmo tempo ainda nós temos alguns problemas para resolver, que é esses delitos de menor porte, que é esses delitos que incomodam as pessoas no dia a dia. Aí eu aponto 2 importantes: a questão da perturbação do sossego, mas também aqueles furtos, aqueles delitos menores que incomodam as pessoas no dia a dia, que sequer às vezes são levados a registro de ocorrência policial. Eu falo isso num contexto imaginando os problemas que a cidade enfrenta, aquilo que a gente tem que olhar para a cidade, para o hoje, para o amanhã, mas sobretudo para o futuro. Eu penso que nós temos a obrigação de deixar uma cidade melhor para os nossos descendentes do que a gente recebeu dos nossos pais. Então essa é a contribuição que a gente imagina trazer nesse diálogo. Muitas evoluções hoje a gente percebe, inclusive a questão da revolução digital. A revolução digital ela precisa ser incorporada o quanto antes por toda a nossa população. Esse vai ser um grande feito na vida das pessoas. Se vai ser bom ou vai ser ruim, o tempo dirá, mas hoje nós precisamos nos adaptar a estes fatores. Eu acho que é um conjunto de trabalho, é um conjunto de ações que o tempo todo a gente tem que estar pensando para desenvolvimento da nossa cidade. Inclusive, para quem está assistindo a gente, eu fiz uma matéria sobre esse seu projeto, né? Sobre os imigrantes, né? Conversei com o senhor sobre isso, então quem quiser saber mais, vale acessar o nosso site para saber. Falando então sobre as penalidades, né? Você falou ali um pouquinho mais... Quais que são as penalidades previstas para esse tipo de crime? Um tipo de crime que a gente fala menor, né? Então... nesse caso, a gente está falando sobre a perturbação do sossego. Quais que seriam as penalidades? Agora, na prática, a perturbação do sossego, vamos lá imaginar com as pessoas o que hoje está previsto. Hoje, praticamente, é uma multa que as pessoas vão receber. E como a nossa legislação penal brasileira é muito antiga, isso está tudo defasado. A aplicação de uma medida restritiva, com a participação do Ministério Público ou do próprio Judiciário, lá na fase posterior já, de persecução penal, ela é muito lenta, ela demora muito para acontecer. Por esse motivo que nós sugerimos a aplicação de uma multa no ato. A pessoa foi flagrada perturbando o sossego, causando problema para o seu entorno social, ela, além deste procedimento que já existe na legislação federal, então onde a polícia militar ou a guarda elabora o TC, encaminha para o fórum para ser resolvido lá com a promotoria e com o judiciário, além deste procedimento eu proponho uma aplicação imediata no nível municipal de uma multa para nós conscientizarmos essas pessoas de que pelo bolso elas não devem continuar. Desta forma eu acredito que a gente enfrenta esta situação. Então eu defendo esta discussão, uma discussão madura, uma discussão que a gente contribua, se a sociedade optar por sugerir, eu convido que todos avaliem o projeto, se tiverem sugestões, estamos abertos à construção. Eu não imagino que alguém detém a solução para todos os problemas, nós vivemos em sociedade e a sociedade, na minha visão, ela dita as regras daquilo que ela quer, então eu deixo o projeto aberto, deixo a possibilidade das pessoas, das entidades, de todos poderem contribuir para nós em conjunto enfrentarmos essa situação. O que não dá é para continuar a perturbação do sossego, continuar as pessoas que trabalham, as pessoas que precisam descansar, sendo importunadas por estas ações. Então é um contexto que a gente apresenta aí para discussão. Eu acredito que desta forma nós melhoramos, nós aumentamos a força que as polícias têm para enfrentar esse problema. É um mecanismo a mais para a gente enfrentar essa dificuldade. Perfeito. Eu queria perguntar para você, vereador, sobre a última aqui que eu tinha visto sobre crimes cibernéticos no município. Uma última perguntinha, só para a gente finalizar. Eu tinha visto que foi protocolado para a criação de uma delegacia especializada nesses tipos de crime. Será que poderia dar uma palavrinha para a gente a respeito? Olha, Heloísa, o quanto isso hoje é importante, o que a gente sugeriu aí? A especialização de uma delegacia especializada para a gente formar opinião mais rápido para a população. O crime cibernético hoje é o que evolui muito rápido. Ele é difícil do autor ser pego, de ser punido.
Então a tendência é ocorrer muito. Eu vou dar um exemplo aqui comum, que é importante quem está nos acompanhando observar. Os crimes que estão envolvendo os colegas advogados. Estão se passando fraudulentamente por advogados, extorquindo pessoas, utilizando os meios digitais. Então é uma forma errada, a gente precisa conscientizar as pessoas que isso não é correto, precisam aproveitar, conversar com o profissional contratado, ligando para o escritório, ligando para as pessoas, para a gente evitar um problema. Eu estou pegando um detalhezinho, mas a gente sugere essa abordagem para as pessoas se conscientizarem que ao mesmo tempo que a internet traz um bem, traz um crescimento, uma evolução muito rápida, nós estamos abertos e suscetíveis a problemas. Então a criação de uma delegacia especializada, na minha visão, junto com outros colegas, é no sentido de que a informação chegue mais rápido para a sociedade, que a sociedade esteja preparada para enfrentar esses problemas, com uma forma de proteção. E aí a punição, com certeza, ela não passa pela nossa ação direta enquanto vereadores, porque a legislação é a nível federal, mas essa participação nossa eu acredito que contribui, sobretudo, com a informação para as pessoas. Então acho que esse é o grande detalhe. Nós sabemos aí que tem um trabalho coletivo em cima disso, uma força-tarefa sobre esse assunto. Com o tempo nós teremos a especialização aberta, mas hoje é necessário, na minha visão, nós aprofundarmos investigações, a especialização, para nós levar a informação para a população mais rápido. E, sobretudo, a punição para quem for o autor dos crimes cibernéticos. Muito obrigada, vereadora. A gente agradece demais a sua presença. Quando quiser, estamos abertos aqui para você conversar com a gente, tá? É isso então, pessoal. Agradecemos o vereador. Para mais informações, acesse o nosso site e confira os outros vídeos aqui do Talking DI.